Fala turma do Desenvolva-se Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje tem convidado, Isaías. Temos convidado. A gente não vai mais ouvir, só tem vocês. Acabou, né? Acabou por enquanto. Acabou. Então tá bom, daqui a pouquinho a gente já apresenta, vamos pra vinheta que a gente já vai cair pro assunto, porque o assunto hoje é sobre... Resiliência. Vamos falar sobre resiliência, Isso aí. tema incrível. Vamos pra vinheta. Isaías, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Thiago, mais uma vez. Bem-vindo também, Herbert. Valeu. A gente que agradece demais. Valeu pelo convite. Agradecido. Muito bom. Gente, hoje o tema é sobre resiliência e a gente tem muita coisa para poder falar, mas antes eu quero apresentar a vocês esse amigo. A gente se conhece, cara, há quantos anos mais ou menos? Cara, 2003, 19 anos, né? 19 anos, quase 20 anos de amizade, tem muita história para contar. Vocês se conheceram quando tinha 30 cada um. Para, cara. 30 eu acabei de fazer, cara. Parabéns. Obrigado. Exato. Mas eu quero agradecer e te honrar por estar aqui. Primeiro convidado nosso. Convidado. Né? E a gente tá tendo essa honra. Todo mundo já conhece eu, conhece o Isa. Então eu quero pedir para você se apresentar. Aliás, deixa eu trazer uma introdução sobre quem é o Herbert para mim. Ponto 1. O cara é amigo, né? Ele conhece segredos do meu coração, 19 anos caminhando junto, tem que saber de muita coisa mesmo, não tem jeito. É pai, agora tá vindo, além do Heitor, que tem 2 anos, tá vindo mais um pequeno, ou uma pequena por aí, né? É pastor, é esposo, é um especialista da área de logística, né? Mas é o Herbert, né? Um grande amigo e, poxa, tá agregando muito aqui com a gente hoje, com certeza. Se apresenta, meu amigo. Cara, acho que você já fez a minha apresentação. Acho que se eu puder me definir, é isso. Eu gosto de ser amigo. Então, o Herbert é isso. Prazer, primeiro, de estar aqui. Obrigado pelo convite, Isaías, Thiago. Eu sou fã de carteirinha do Desenvolva-se Cast. Já tenho todos os episódios escutados. É um prazer estar aqui. Vamos pra somar. Muito bom. Bom, todo mundo aqui é amigo, né? Então o papo vai ser incrível. Mas na realidade o tema tem muito a ver contigo, porque, cara, eu já vi muito vendaval bater na tua porta, né? Muitos ventos contrários baterem na tua porta. Em vezes, horas que eu falei, cara, o Herbert vai sucumbir. O cara até curvava, né? Mas retornava para a posição original dele. E isso fala muito sobre resiliência. Por isso que ele é palmeirense, né? Como uma palmeira, Eu iria... Alguém pode cortar, por favor, essa parte? Dá uma balançada. Eu iria comparar com o cedro do deserto. Pregação do Thiago Bonifácio. É mais elegante. Esse cara eu ouvi falar que é bom. Mas na realidade, gente, quem não passa por adversidades nessa vida, né? Só que existe uma coisa, você aprender a ser resiliente e você passar e simplesmente sofrer. E o que eu encontro na maioria das pessoas é, poxa vida, a dificuldade vem e tá bom, eu vou sofrer com isso, eu vou me fazer de vítima, eu vou terceirizar a culpa e acaba ficando muito confortável se você não aprende com aquela situação e volta para sua posição original. Isso fala justamente sobre quem você é. Por mais que você passa por uma adversidade, e aí eu quero ouvir o que você pensa, Herbert, quando você retorna para sua posição original, isso arremete a quem você é e isso arremete a uma ideia central permanente. Isso fala, poxa vida, o vento ou o vendaval que veio é só um momento, mas não é minha essência, não é minha história e muito menos é para onde eu estou indo. Cara, você já passou por muita coisa. Quando vem esse tema na tua mente, resiliência, o que você pensa, cara? Cara, primeiro que eu acho que, e eu tenho pra mim isso muito forte dentro de mim, que resiliência é uma decisão. Uau. Eu acho que não talvez eu consiga ou talvez eu possa. Eu acho que no momento da adversidade você precisa decidir que você não é aquilo, que aquilo não faz parte de você, que você não está predestinado àquilo. E aí você decide. E aí eu tenho pra mim que para todos os momentos difíceis, a resiliência, você conseguir voltar, você conseguir fazer mesmo no momento adverso, é uma decisão. É uma decisão. De fato é uma decisão. Tá muito próximo do que é um princípio seu, então, né? Tipo, você se atém a princípios que você não negocia. Então, quando você passa por alguma adversidade, você olha pra dentro de você imagina, você fala assim, não, e eu não sou assim, com palavras suas, né? Eu não sou assim. E aí passa por ela, você vai envergar, mas depois você volta.
E até dentro, eu também conheço o Herbert, né? E até dentro disso, cara, vai além da resiliência isso que você falou, porque você acaba aprendendo com aquilo, né? E entra no assunto que a gente já falou aqui no podcast sobre antifragilidade. Antifragilidade. Né? Muito, muito bom, cara, muito bom. Cara, e só uma observação, pra mim foi um dos melhores podcasts, o do Antifragilidade. E, cara, eu aprendi desde muito cedo isso. Eu precisei aprender desde muito cedo. A vida te forjou. Exato. Ela me forçou, vamos dizer assim, a aprender desde muito cedo e aí me forjou a ser quem eu sou hoje. E eu costumo dizer que aquela velha história do mar calmo não forma bons marinheiros, né? Uhum. Eu sou o que sou pelas adversidades, por tudo de ruim que eu passei. E não muito pelo que há de bom. Porque o que há de bom você desfruta, você curte, você aproveita. Mas o que há de ruim é onde você coloca a sua resiliência, a sua capacidade de voltar a ser quem você era ou de se tornar uma pessoa melhor depois do momento ruim. Muito bom. E aí eu acredito que por ter passado dificuldades desde muito cedo, e aí entre diversos temas, familiar, financeiro, problemas até conjugal depois que casei, então tudo isso foi me fazendo ser cada dia, como Isaías falou, ter isso dentro de mim, um princípio que eu não negocio, cara. Eu posso passar pela tempestade, mas eu sei que a ordem de chegar do outro lado não tem tempestade nenhuma que vai impedir que isso aconteça. Ou seja, a missão de chegar no destino é muito mais forte do que a necessidade de passar por essa adversidade. Exato. Muito Exato. bom. É aquela velha história de você ter muito certo que o propósito é muito maior do que o processo. Muito Nossa, bom. muito bom isso, hein? Turma, pelo amor de Deus, Muito bom, anota hein? isso, cara. O propósito é muito maior do que o processo. Do que o processo. Então, no processo, cara, você tem, acho que Marcos 5 que vai falar sobre aquele momento que Jesus ele ordena que os discípulos passem para o outro lado e no meio tem a tempestade. E aí eles vão desesperados acordar Cristo dizendo, não te preocupas, não te incomodas que a gente vai perecer. E aí, com outras palavras, Jesus vai dizer assim, mas a minha ordem não foi chegar do outro lado? Não foi para que vocês passassem para o outro lado? Então, se existe primeiro uma ordem de que você vai chegar, se você sabe aonde você tem que chegar, o processo não pode te fazer pensar em parar, cara. Uau. Eu acho que a resiliência vem muito disso, né? Você ter a cabeça focada aonde você precisa chegar. O que eu preciso conquistar? O que eu preciso ter para minha vida? O que eu quero. O que eu quero. E no meio do caminho, o processo não vai ser fácil. Uhum. E aí você precisa, no meio do caminho, ter capacidade de continuar focando naquilo que você quer. Muito bom. Uma pergunta, então, mesmo antes de você passar pelos processos, você já sabia onde você queria chegar? Já sabia. E isso para mim foi crucial. Foi crucial. Eu sou de uma família onde as dificuldades financeiras não permitiram que a gente tivesse apoio, por exemplo, para entrar numa faculdade. Eu fui o único que consegui. Eu sou de uma família onde a gente tem palavras contrárias desde pequeno que diziam, olha, ele vai para o mundo das drogas, ele vai para o mundo da prostituição, ele vai para o mundo da bebedice, ele vai para o mundo dos vícios. E eu, desde cedo, quando ouvia isso, fixava na minha mente, não é isso que eu quero. Nossa, é engraçado que isso a gente tem em comum, né? Porque Os três, né? Mesmo que em lugares diferentes, a gente viveu essa parte da vida e a nossa reação diante disso era sempre a mesma. Era sempre pensar, não é isso que eu quero. E aí vem a sacada, assim, tipo, o jeito, pra mim é um estilo de vida, sabe? Sim, lifestyle. Uma forma de você ser, quando você tá diante de uma coisa que é imputada pelas pessoas. Nossa, eu aprendi uma coisa muito forte, depois eu vou falar com vocês. Diante do que a pessoa espera que você seja. Se aquilo é de forma negativa ao que você espera que você seja, você usa isso como combustível para saber exatamente o que não fazer. Então é o conhecimento. Bom, eu sei que eu não vou para lá. E saber que alguém está esperando que você faça aquilo de errado, te força a fazer certo. Te ajuda a se manter fazendo certo. Mas isso não acontece com todo mundo. Não acontece com todo mundo. Tem muita gente que se deixa ser levado por aquilo que escuta. Então ela é meio que colocada ali. E isso E é ela treinável. aceita, né? Isso daí é Isso é treinável. treinável. Né? Se você não tem esse software, vamos fazer uma analogia a um celular. Putz, eu não tenho esse aplicativo instalado dentro de mim, eu tenho que ir lá na minha loja de apps e baixar essa habilidade e treinar. E quando você baixa a primeira versão.
Sempre tem atualização para você Sempre. corrigindo os bugs que vem E naquela vamos versão. vamos lá. Como que você atualiza isso, cara? Cara, aí você pergunta pro Herbert, ele é convidado. É que são muitos episódios, só eu e você. Como você atualiza isso? Como atualizar Cara, isso? eu volto lá no começo. É uma decisão. Uau. Ninguém vai olhar e vai dizer, olha, eu nasci com isso, eu tenho isso. E a parte da atualização, você precisa ver que não está funcionando da forma que deveria. Nossa, isso que ele fala, cara, é muito fantástico, porque também fala um pouco do orgulho que a gente falou. Tem Pra muito você a ver com reconhecer isso, você tem que se desprender do orgulho. E você precisa reconhecer que, e a gente está falando de resiliência sem fugir do tema, que quando você passa por um momento adverso, você precisa olhar e dizer assim, peraí, como eu vou passar por isso? Ou eu vou aceitar isso na minha vida? Então você olha, toma a decisão, e isso eu tenho para mim, não é uma verdade absoluta, mas é o que eu tenho para mim desde sempre. Você olha para dentro de si e vai dizer, eu vou continuar dessa forma? Eu vou aceitar essa palavra na minha vida? Ou eu vou me atualizar? Ou eu vou recarregar as forças aqui e voltar para a posição que eu estava, para o caminho que eu estava, porque o foco continua sendo o mesmo? Tem pessoas que não têm essa autoanálise e só vão empurrando com a barriga, vão administrando com a barriga e vida que segue. Muito bom que vocês trouxeram, mas eu gostaria de contribuir com algo também. Como que você se atualiza? Cara, lendo, assistindo, ouvindo, estando com pessoas que a gente entende que são melhores do que nós mesmos. Boa. Thiago, complementando o que você falou, teve um período que eu trabalhei como instrutor de ativo de vendas numa empresa, e teve um vídeo que eu aprendi que a pessoa que apresentava falava assim, quando você treina errado, você está errando 2 vezes. Uau. Então, não é só você ler, mas você realmente lê aquilo que é importante, né? Aquilo que vai realmente servir para o seu desenvolvimento, né? Para a sua melhoria naquele ponto. Não adianta você achar que vai melhorar, né? Nada contra. Lendo revista da Turma da Mônica. Fala assim, eu tô com um problema no casamento, deixa eu ler aqui, Chico Bento. O que vai agregar, né? Não é isso. Deixa eu maratonar uma série de Netflix. Pois é, né? Então, tipo, não é errado você fazer isso, porque você tem o seu momento de lazer, né? Que faz parte da sua vida também. Isso. Mas na hora que você quer atualizar o seu software, né? Que você precisa ser resiliente, que você precisa sempre melhorar, ir para o próximo nível para passar por aquela adversidade, você tem que escolher muito bem ao que você vai definir a sua atenção. Tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Crescimento intencional, né? Boa. O crescimento intencional, ele sempre vai te levar mais para frente. Tem gente que cresce sem querer, passa por aquilo, pô, aprendi, legal, pum. Mas o intencional sempre vai muito mais longe. É isso. No intencional, e aí ainda pegando o gancho nisso que o Isaías acabou de falar, no intencional, Jesus ele um dia disse, eu comparo o homem imprudente àquele que constrói a sua casa sobre a areia. E aí sem preparo, né? Porque ele sabe que a areia não vai trazer segurança para ele. E aquilo, ele lê qualquer coisa, ele escuta qualquer coisa, ele gasta o tempo dele só maratonando série na Netflix, ele gasta o tempo dele só, sei lá, em rede social, mexendo no celular, quando ele poderia construir o seu alicerce sobre uma rocha, que é o que Jesus compara a um homem prudente. Ele quer ter essa capacidade de vir às adversidades, e aí nesse trecho da Bíblia, Jesus vai dizer assim, e sopraram os ventos, e correram os rios, a tempestade caiu. O imprudente, ele não tinha dentro de si essa capacidade. A sua casa era construída sobre areia, ele não tinha alicerce. O vento soprou e a casa caiu. A adversidade veio e ele não teve essa resiliência, ele não conseguiria ter essa resiliência, porque ele não tinha estrutura. Tem base. Entende? Tá baseado no Exato. Agora o prudente não. Vai correr o rio, vai soprar o vento, vai cair a tempestade e a casa dele vai ficar inabalável, cara. Ela vai ficar da mesma forma. E é isso, é você passar pela adversidade e conseguir ter essa resiliência para dizer assim, a adversidade não vai me derrubar. Eu tô firmado, entende? Eu tô focado, eu tenho um alvo e a minha resiliência vai me fazer passar por isso e continuar, voltar para a posição. É como a gente falou no começo, vai envergar como o cedro do Líbano, né? Vai envergar, mas quando o vento passar, ele vai voltar para a posição, entende? E tem muito disso, né? De ser prudente, você conseguir ter essa capacidade. Na realidade, quem enverga é a palmeira, tá? É Palmeiras, né? Só pra gente não pregar heresia, mas é exatamente isso.
E enfim, nesse contexto todo que você está falando, Jesus, né, cara, ele teve 3 anos e meio de ministério, mas ele teve 18 anos no mínimo de preparo. Ele aparece aos 12 anos de idade, dos 12 aos 30 ele fica sumido da Bíblia, ele começa o ministério dele aos 30, ou seja, são 18 anos de diferença. Cara, mas com 12 anos ele já estava ensinando mestres Já lá, estava então ensinando. ele já estava preparado, já Exato, estava no caminho. exatamente. Mas vamos lá, ele teve 30 anos então de preparo. Exato. Aí sim. Para ter 3 anos e meio de ministério, e ele sabia onde ele queria chegar. Por isso que quando o diabo vem fazer a tentação para ele, ele não se entrega. Por isso que quando ele está lá na cruz, né, no caminho da Via Cruz, sofrendo, carregando aquela cruz, antes de Cirineu chegar para ajudá-lo, ele fala, não, cara, meu alvo é chegar com a cruz, estar com os braços abertos e pagar o preço. Essa é a base. Então, o que a gente precisa ter verdadeiramente é uma base sólida que nos apoie no presente e aponte o nosso destino. É isso. Entendendo que essa base não necessariamente são pessoas. Porque as pessoas vão te decepcionar. As pessoas vão desacreditar de você, né? E também tem uma máxima, cara, que faz muito sentido, pelo menos na minha vida. Que é assim, para quanto menos pessoas você conta um sonho, mais chance você tem de realizá-lo. Exato, exato. Né? Então, você não precisa se apegar ao que as pessoas dizem, mesmo que seja positivo, né? Positivo ou negativo, não se apega ao que as pessoas dizem. Sim. Né? Porque o que eu aprendi numa pregação se eu não me engano foi o Samuel Mariano. Ele falou assim, quando quem coloca data de validade, quem coloca o valor no produto é o produtor. Uhum. Né? Mas quem que te fez? Se é Deus, e Deus fala que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância, ele sabe o valor que você tem. Então não importa quem diga que você não vale, que você vai para as drogas, para o tráfico, para o que seja, né, de pejorativo. Mas quando Deus fala que você vai ter vida com abundância, se você se apegar nele e usar isso como combustível, pode usar, pode descartar que seja, mas se você usar como combustível, não usando isso para te atacar, maravilha, mas se você consegue usar isso como combustível, sabe que Deus tem algo grande para você, cara, você só precisa focar. O que é grande, o que eu quero, o que de maior eu quero, o que o Herbert falou, eu sei onde eu quero chegar. Então o que eu preciso fazer? Eu vou me desenvolver para chegar lá. Pô, entrei na adversidade. Beleza, tô envergando, ok, tô aguentando firme, me atenho ao que eu acredito. Passou aquilo lá, eu volto mais forte, tô mais forte lá em cima. Muito Passei por aquilo. Muito Ainda sobre aquele tema, o cedro, na verdade, é aquele que cresce em terreno inapropriado. Cresce em terreno inapropriado. E que não deixa de estar no tema, porque normalmente você não vai ter pessoas ao seu redor que te motivem. Normalmente você não vai ter pessoas que te dê aquele impulso que você precisa para subir. Raramente você tem. E crescer nesse ambiente talvez seja mais difícil. Onde você olha para o lado e vê que algumas pessoas que deveriam te apoiar não te apoiam. Que deveriam estar ali perto não estão, porque talvez estejam preocupados com qualquer outra coisa que não seja você. E aí você precisa ter a capacidade de olhar e dizer assim, o ambiente não é o melhor. O terreno não é o melhor. Mas eu vou crescer mesmo assim. E vou frutificar. E eu vou frutificar mesmo assim. Entende? Cara, tem disso, Herbert, desculpa te cortar, cara. É meio que pode ser um pensamento egoísta, mas funciona pra mim, tá? É assim, a minha vida, quem está vivendo sou eu, né? Então, se a pessoa me motivar e eu pegar isso pra mim, eu vou viver feliz. Se ela me jogar pra baixo, eu pegar isso pra mim, eu vou viver triste. A vida dela continua sendo dela, a minha vida continua sendo a minha. Então, é exatamente, cara, o que você falou assim pra mim é exatamente assim. As pessoas falam o que falar. A vida, essa vida, quem tá vivendo sou eu. Né? Então, as decisões que eu tomar vão refletir na minha vida, não na vida daquela pessoa que falou. Muito bom, incrível. Enquanto vocês estão falando isso, eu tô abrindo aqui, pessoal, os docinhos, os mimos que a Stephanie Martins... Pode pegar já? Calma. Parece aquelas crianças de festa. Mandou aqui pra gente. Stephanie, valeu, Deus te abençoe. Gente, a gente tá deixando o arroba dela em algum lugar e aqui tá aparecendo também o logo da loja dela. A gente vai dar um jeito de colocar o arroba dela aqui também. Valeu, Stephanie, Deus abençoe você. Tá cheiroso, hein? Vocês não querem não, Tá né? cheiroso, né? Deixa eu pegar esse aqui de chocolate. Parece que tá muito bom, viu? Muito bom. Delícia. Muito bom. Então, dito tudo isso,
concordo com o que o Isaías disse, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi uma grande adversidade, não necessariamente a maior delas, mas uma grande adversidade da tua vida que você nitidamente entende que você precisou ser resiliente para poder sair do outro lado? E assim, o que que você aprendeu? De onde você tirou forças? Conta um Cara, pouquinho. Com 16, 17 anos, meu pai saiu de casa. E eu tinha ele como o meu maior exemplo e o meu maior suporte. Não que ele deixou de ser o meu maior exemplo, entre aspas, para determinados assuntos, mas ele deixou de ser o meu suporte. Porque eu não tinha mais a condição de contar com ele para aquilo que eu precisava. E eu estava num período da vida ali que era talvez crucial ter a presença dele por perto. E aí ele saiu, eu já não tinha mais os meus irmãos em casa porque já haviam casados. Minha mãe ficou numa situação ruim e eu precisei assumir muita coisa. Mas você não assume as coisas da maneira certa e de uma maneira boa quando você não tem ainda a instrução para aquilo. Então eu precisei agarrar para mim problemas que eu não sabia como resolver. Para mim talvez foi o momento mais difícil, mas foi o momento onde eu descobri que a resiliência ia fazer parte da minha vida para sempre. Porque eu sabia que eu estava passando por um momento ali difícil, onde os bombardeios vinham de todos os lados, de maneira sentimental, emocional, de maneira financeira talvez principalmente. E eu precisei buscar ensinamento e buscar capacidade onde eu não sabia se era correto, se era certo ou se não, mas eu precisei olhar para aquilo ali e falar assim, eu vou passar por isso. E eu vou sair lá na frente, mesmo sem a presença daquele que eu acreditava que era quem me daria mais apoio, eu vou sair lá na frente e vou voltar a ser aquele que eu era mesmo depois dessa adversidade. O sentido de resiliência é exatamente você conseguir voltar ao estado inicial depois de uma grande adversidade. Uhum. Então foi isso que eu coloquei na minha mente. Eu vou voltar a ter aquele mesmo sentido de eu vou vencer, eu vou conquistar, porque você perguntou o episódio, o momento da vida. Por que que eu caracterizo esse como o pior? Porque eu precisei dar uma pausa. E aí, me entenda, eu tinha sonhos, alvos, objetivos, mas naquele momento eu precisei dar uma pausa e dizer, peraí, minha mãe precisa, a minha casa precisa. Então, o que eu quero, vou voltar a pensar naquilo. Mas agora eu vou passar por essa adversidade, vou conseguir suportar tudo isso e lá na frente eu volto a crescer. Eu volto a pensar. E Entende? voltou, né? E voltei. Eu sou prova viva disso. E voltei. Ou seja, você criou uma boa base, uma boa estrutura para hoje você poder estar com a sua família, né, crescendo, evoluindo, desenvolvendo com projetos, família expandindo, né, ir de povoar e o menino tá cumprindo bem o propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse momento da sua vida. Você tinha seus projetos, você foi impactado por uma coisa que você não esperava. Você pausou seus projetos para resolver essa adversidade e depois você retomou esse projeto. Durante a adversidade, quantas vezes você parou para pensar que você tinha que abrir mão do seu projeto e que você nunca mais aconteceria? E quando parou, o que fez você voltar a acreditar e saber que aquilo era passageiro porque o projeto que você tinha era o que você queria para sua vida? Cara, em diversos momentos eu pensei em parar. E eu acredito que isso é muito comum, cara. Sim. Isso é muito comum, porque você está sofrendo uma tempestade com o teto todo cheio de buracos. Vou usar essa analogia. E a água está caindo dentro, cara. Então você precisa falar o seguinte, eu vou continuar de pé? Vou, mas antes eu preciso tapar os buracos. Antes eu preciso fechar isso aqui, porque senão eu não vou sair disso. Mas todas as vezes que você tentava tapar um buraco, você percebia que tinha outro. É aquela velha história de uma casa cheia de buracos, onde você pega um balde e coloca embaixo e você resolveu o problema de uma goteira. Aí aparece o outro do lado. E os baldes não são suficientes, cara. Então, a minha capacidade financeira, emocional, física, não era suficiente para resolver todos os problemas que eu tinha, cara. Então, em diversas vezes eu pensei, não vai dar, eu não volto a sonhar, eu não volto a planejar, eu acho que por aqui vai parar. Mas todas as vezes que eu pensava nisso, eu olhava para exemplos ruins que eu tive. E aí diversos, não vou citar, mas diversos exemplos ruins. E eu olhava para aquele exemplo e dizia assim, eu preciso ser diferente desse exemplo. Eu olhava para aquilo e dizia, essa pessoa fez isso errado, eu preciso fazer certo.
essa pessoa tá olhando para mim, e algumas pessoas estão olhando para mim e estão dizendo assim, olha, você vai seguir esse exemplo. E eu olhava para aquilo e falava assim, não, eu não vou seguir esse exemplo. Então isso me dava força, como você falou há pouco, combustível para continuar lutando, para continuar querendo passar por aquela adversidade e voltar a sonhar, voltar a planejar, voltar a conquistar, que foi o que aconteceu. Ou seja, no meio do caminho, a resiliência foi te dando essas skills, essas habilidades que você não tinha. De querer voltar à posição inicial. Isso é mindset, é pensamento. Isso daí é muito interessante, essa bola que vocês levantaram, né, da pergunta que o Isaías fez, porque, cara, isso é um drive mental. E vamos ser muito transparente, né? Aqui não é o podcast do Jerônimo Temel, ele fala o seguinte, né? Eu adoro o Jerônimo, ele fala o seguinte no podcast dele, aqui não tem tapinha nas costas, ele fala isso lá, e aqui a gente também não tem tapinha nas costas não, né? A média da população, e eu vou falar aqui do nosso país, é uma população que está acostumada, fica confortável em aceitar qualquer coisa. Em aceitar uma vida ruim, em aceitar uma negação em relação a palavras negativas de quem deveria proteger, de quem deveria amar, na figura do pai, da mãe, dos professores, e aceita aquilo e toma como verdade e não percebe que na realidade estão impondo sobre ele ou sobre ela um rótulo. Cara, como que eu descubro, e aí eu quero que vocês dois falem um pouco sobre isso, né? Mas como que eu descubro que o meu destino não é esse rótulo que a sociedade está tentando impor em mim? Porque, poxa, o Herbert falou, putz, vai pro caminho da bebedice. A mim também falaram. Vai pro caminho das drogas. A mim também falaram. Eu tive um primo que ele faleceu há mais de 20 anos, acho que uns 23, 24. Nós éramos muito parecidos e ele era muito mais velho do que eu, mas quando eu era pequeno eu era muito parecido com ele. E ele morreu num assalto a banco. Ele literalmente estava fugindo do banco, foi fugir da polícia, caiu num penhasco com o carro e faleceu, com um carro cheio de dinheiro. E as pessoas falavam, quando o Thiago crescer, o Thiago vai ser assim. Cara, mas quando eu ouvi aquilo, parecia... assim, por isso que eu falo que é um drive mental. Parecia que era algo que eu deveria ser assim. Porque quem falava? Pessoas próximas, não vou citar cargos aqui de família, mas pessoas muito próximas e, poxa vida, gente, eu tinha 5 anos de idade, eu tinha 7 anos de idade, né? E eu tive a oportunidade de crescer no meu bairro com pessoas do crime organizado, né? E aí quando eu era adolescente, me relacionava por conta de um jogo de futebol, por conta de um soltar pipa, eu lembrava daquelas palavras, quando crescer vai seguir o mesmo caminho. Só que um belo dia eu falei, cara, não. Não. Por quê? Um dia alguém liberou uma palavra sobre mim e no meu caso, eu nunca me esqueço disso. Um dia eu era pequeno, é por isso que existe uma importância muito grande de nós estarmos expostos em ambientes de crescimento. Eu tinha 5 anos de idade, eu estava na igreja com meu pai e um cara do nada chegou, colocou a mão assim na minha cabeça e falou assim, esse daqui vai ser um pastor quando crescer. Pronto. Foi uma ideia central, permanente, que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu posso estar sentado com um monte de traficante na minha volta, mas eu não vou seguir o mesmo caminho que eles. E mais, eu vou influenciar esses caras a andarem no meu caminho. Então, a minha pergunta a vocês é, como que a gente trabalha esse drive mental se a gente não tem ele originalmente tão fácil assim de ser invertida essa visão? Cara, eu tenho pra mim que o condicionamento que as pessoas te colocam, você está condicionado a isso, você está predestinado a isso não pode ser a sua verdade absoluta. Você precisa ter aquilo bem, ou tentar definir aquilo dentro de você, que aquilo não é a sua verdade absoluta. Em segundo, não querer provar para as pessoas. Eu sempre tive isso dentro de mim. Eu não estou querendo provar para fulano de tal que aquilo que ela disse não vai acontecer. Eu quero provar para mim que o que ela disse não é a minha verdade. Uau. Entende? Uhum. Então eu tenho nos meus momentos sozinhos e de análise da vida, isso desde sempre, aonde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Uhum. Então eu vou provar para mim que eu sou capaz de chegar aqui onde eu quero chegar. Eu tô aqui hoje. No meio do caminho vou ter adversidade, vou ter tempestade, vou ter milhões de coisas adversas, mas eu vou chegar aqui porque eu quero provar para mim que o que falaram sobre mim não é a minha verdade. Uau, muito bom. Então, para mim, esse é o meu mindset, é aquilo que eu penso,
É aquela sacada, é aquele drive que eu mudo dentro de mim pra dizer, olha, eu vou provar pra mim que o que falaram de mim não é verdade. Não vou provar pra ela, ela não merece que eu faça isso. Essa pessoa não merece, entende? A sociedade não merece isso. Eu mereço. Eu mereço provar pra mim mesmo que o que dizem sobre mim não é a minha verdade absoluta. Muito bom. Cara, não vou repetir o que o Herbert falou, não. Muito É bom. exatamente a forma como eu penso. Legal. Ó, uma coisa que contribui bastante para você poder alinhar as suas emoções, etc. E eu pratico isso. Eu, pelo menos, pego meu carro às vezes, cara, eu vou pro meio do nada, né? A gente mora aqui na Grande São Paulo, então a gente tem a oportunidade de ir pra Santana de Parnaíba, Cajamar, no meio das montanhas ali. À noite, cara, parar ali e ficar. Eu faço isso pelo menos uma vez ou duas vezes no semestre. Eu vou à noite pra sentar, cara, não ligo rádio, não olho pro celular, só fico parando, olhando como que foi os meus últimos meses. Qual que foi o meu comportamento, né? Onde que eu poderia ter sido melhor? No tratar, no agir, no pensar, no proceder. Isso me alinha internamente e faz com que eu volte mais preparado para continuar sendo resiliente daquele ponto para frente. Porque além de ouvir, de ler, aprender com as outras pessoas, eu preciso ter os meus alinhamentos internos. E é aí, quando você para olhar para dentro, que você se encontra, né, e coloca as coisas em ordem. Eu acredito muito, né, que existem dois tipos de vozes que gritam dentro da gente, a voz da esperança e a voz da desesperança. A voz do eu e a voz, eu acredito, do Espírito Santo de Deus, né? E aí a gente precisa parar um momento da nossa vida e ouvir essas vozes. Isso acaba sendo muito necessário. Traz uma experiência sobre resiliência que você precisou ter, cara, uma história da tua vida que você conseguiu transpor através da resiliência. Cara, que eu tinha que passar por aquilo para aquilo me fazer ir pra frente, ir adiante. Mano, faculdade. Quando eu entrei na primeira faculdade, eu não tinha dinheiro, né? A mensalidade era cara, eu não tinha dinheiro. E todo mundo comia, e eu sinto muita fome, né? Natural. Dá pra ver. Eu sinto muita fome. E todo mundo comia lanche e tal, mas eu não tinha dinheiro pra comprar lanche. Eu comprava 2 amendoins por R$1,50, saquinho, comprava um na ida e um na volta. Um pra estudar, pra conseguir estudar, e outro quando tava indo embora pra aguentar chegar em casa. Uau. Cara, foi tão difícil isso pra mim, e eu morava tão longe, que eu andava na rua pra chegar em casa, eu via morador de rua deitado na rua, e eu sentia inveja deles porque eles podiam dormir onde eles queriam. Uau. Acredita nisso? Eu sentia inveja de poder dormir onde eu tivesse. Porque, cara, na minha cabeça fez sentido ser bom poder dormir em qualquer lugar da rua. Pra vocês terem ideia, o nível que eu estava. Caramba. Você falando sobre isso, Isaías, me fez lembrar também de um momento de faculdade. E isso não muito tempo atrás, né, para não revelar a idade. Mas quando eu entrei na faculdade, eu recebia, e me lembro como se fosse ontem, R$500 de salário. Eu já trabalhava, sei lá, um menor aprendiz, estagiário, não lembro bem, e recebia R$500. E a faculdade era 450. Eu não tinha nenhuma ajuda externa para conseguir manter, mas eu dizia para mim mesmo, eu vou fazer essa faculdade. Até o final. Eu vou concluir, eu vou ir. E aí eu tinha que fazer uma escolha. R$500 eu ganhava, 450 de faculdade, me sobrava, lógico, R$50. Aí era uma escolha. Ou eu comia, ou eu voltava andando. Nossa. Então era uma escolha. Se eu comesse alguma coisa na faculdade, eu tinha que voltar para casa andando. E aí chegar em casa meia-noite, 1h da manhã. Se eu não comesse, eu voltava de ônibus, mas voltava com fome. Então esse foi um período que decisões me forjaram, me colocaram a ser quem eu sou hoje. E foi um momento de adversidade que poucos conseguem. Você tinha que, essa era a decisão que eu tinha que tomar, porque eu tinha certo o que eu queria lá na frente. Outros iriam pensar, você é louco, eu vou com R$500 pagar uma faculdade? Não. Tranca a faculdade. Tranca a faculdade, eu vou no cinema, eu vou comprar roupa, eu vou me divertir, eu vou comprar celular. Eu não, eu tinha certo o que eu queria. Então, aquele período ruim me fez bem, porque eu consegui voltar depois a um patamar que aí o salário foi aumentando, as coisas foram melhorando, aí eu já não precisava mais ter que fazer essa escolha, mas naquele período de escolha, aquilo foi essencial para que eu fosse quem eu sou hoje. Decisões definem destinos. Decisões definem destinos. DDD.
DDD. E tem muita gente que hoje, com estudos via EAD, não quero fazer o curso porque é EAD, etc. Ou seja, desculpa. Muito mais fácil, nossa, muito mais fácil, Exatamente, Nem se exatamente. compara, né? né? Nem se compara, cara. Exatamente. Cara, sobre resiliência eu tenho vários assuntos, nossa, várias histórias, experiências que eu vivi. Fica até difícil de escolher uma delas, mas sei lá, num geral, num panorama geral, o Herbert acompanhou um pouco mais de perto isso. A dado momento eu cheguei no fundo do poço, espiritualmente, financeiramente, sentimentalmente, emocionalmente. Putz, passei por sequestro, ia casar, pensei que ia casar, ia ter a mulher da minha vida ali, do nada a gente se perde emocionalmente e a gente rompe o relacionamento, abri uma empresa lá atrás, quebrei, fui sequestrado, cara, tanta coisa aconteceu. A única coisa que me fez sair do fundo do poço era saber quem eu era, ter a humildade para saber que eu estava fazendo algumas coisas erradas e reconhecer esses erros, né? Publicamente, inclusive, pedir perdão a pessoas e passar a aplicar aquilo que verdadeiramente eu acredito, né? Porque uma coisa é a gente falar que acredita, outra coisa é a gente praticar aquilo que diz que acredita, né? Então, eu digo isso assim de uma forma muito liberal. Ser resiliente faz parte da nossa vida, cara. Ser resiliente é a analogia da própria palmeira, né? O vendaval vem, uma árvore normal suporta ventos de até 100 km por hora, 120. Ou já uma árvore, uma palmeira, é 250, né? E segundo os estudos, ela até dobra, ela curva, mas ela volta para a posição original. Então, de repente, você está ouvindo esse podcast aqui, eu não sei qual momento de vida que você está vivendo. Thiago, estou passando uma adversidade nas minhas emoções, estou passando uma adversidade na minha vida profissional, passando uma adversidade, sei lá, em N áreas da minha vida. Mas acredite, se você sabe quem você é, você tem condições de voltar para a posição original, mantendo a sua essência, mantendo seus princípios e valores, sem machucar a vida de ninguém e seguindo para o teu destino. Acredite, acredite, acredite. Há pouco tempo atrás a gente teve a luta do Heitor? do Popó com Ah. o Anderson Nunes. O Heitor também é um grande guerreiro, mas a luta do Popó com o Anderson Nunes, e o Popó, ele antes da luta, ele dando entrevista, ele falou assim, o que vai determinar o quão vencedor o Whindersson Nunes é o quanto ele aguenta apanhar. Uau! E não o quanto ele sabe bater. Porque a gente sabe que eu sou um profissional, apesar de aposentado, sou um profissional, ainda continuo treinando, e ele é um cara que começou há pouco tempo. Eu sou um bicampeão mundial, e ele é um cara que começou há pouco tempo. Vai ser bom esse desafio, mas o que vai determinar o quão vencedor ele é, não é se ele vai me derrubar, não é se ele vai me nocautear, é o quanto ele vai aguentar apanhar. E a vida é isso, cara. É isso A mesmo. vida de uma pessoa resiliente é isso. É o quanto você aguenta, o quanto você suporta. O quanto você suporta a escassez de dinheiro, o quanto você suporta as pessoas desacreditarem de você, o quanto você suporta a escassez de coisas físicas, materiais na sua vida, querer ter um tênis no momento da sua vida e não ter, entende? Querer comprar uma roupa igual a que todo mundo compra e não conseguir comprar. O quanto você suporta tudo isso, entende? Você vai chegar lá na frente, cara, você vai ser uma pessoa resiliente e uma pessoa que vai olhar para outras pessoas e vai dizer o seguinte, cara, eu já passei por isso. Levanta a cabeça. Suporta isso agora, lá na frente você vai ser bem melhor do que isso. E isso talvez tenha me ajudado, e aí agora entrando na história do Heitor, o Heitor nasceu com... A gente planejava uma coisa, planejava ter o nosso primeiro filho de uma maneira especial, fazer vídeo, ensaio fotográfico com a barriga grande, mas com uns 27 semanas de gestação, um certo dia a gente chegou para fazer um exame e o médico falou, olha, vou ligar para a sua obstetra porque alguma coisa ruim está acontecendo. Então a gente foi para a maternidade naquele dia, a gente não sabia, mas no dia seguinte o Heitor ia nascer. Com 6 meses de gestação. Ele nasce, eu olho para ele, 700 gramas, 30 centímetros, uma criança que, aos olhos do médico, eu ouvi de maneira muito crua a médico olhar para mim e dizer assim, olha, ele tem no máximo 50% de chance de vida. E aí, passar por tudo aquilo, eu considerava que eu era resiliente, até conhecer o Heitor. Porque ele não respirava, ele não tinha carne suficiente no corpo,
o coração dele não estava pronto, o cérebro dele não estava pronto, o corpo dele não estava pronto para vir para o mundo, cara. Você vê que ele veio 3 meses antes, mas ele passou dia após dia, processo a processo. Tinha dias que ele estava ruim, ele conseguia vencer, e isso sem ter uma mentalidade como a gente tem. E exatamente no dia que ele deveria nascer, o médico olhou para mim e falou assim, ó, ele está com alta. E hoje vocês conhecem, corre, grita. Os médicos disseram, ó, ele vai ser surdo, hoje ele escuta melhor do que a gente. Olha, ele vai demorar para falar, com 1 ano e meio ele estava falando tudo. Ele vai demorar para andar, com 11 meses de idade ele queria pular do sofá para cair no tapete. Então, é a capacidade que a gente tem de olhar para a adversidade e dizer assim, isso aí aparentemente aos nossos olhos parece ser difícil, mas eu vou tirar de letra. Cara, é incrível isso. Eu imagino, sei lá, hoje o Heitorzinho tá com 2 2 anos. Mas imagina com 5 anos de idade você começar a sentar na cama com ele e começar a dizer pra ele quem ele é, cara. O sangue que corre aqui na veia dele, sabe? Cara, tu passou por isso, por aquilo, 5, 6, 7, 10 anos de idade. Cara, quem vai parar esse rapaz? Me conta. E é engraçado porque Deus já fez isso com a gente, cara. Deus, ele olhou pra gente e falou, Herbert, você é a coroa da criação. E aí a gente quer aceitar que pessoas venham rotular a gente. Que emoções, sentimentos venham rotular Dizer a gente. quem a gente é. Que quer colocar a gente no chão, quer colocar a gente muito menos do que aquilo que a gente merece. Cara, minimamente nós somos a coroa da criação. Deus não criou a gente pra dar errado, Deus criou a gente pra dar certo, cara. Quando a gente passa a entender isso, bicho, não tem vendaval que seja mais forte do que a força que Deus já colocou dentro da gente. Muito bom, cara. Adoro ouvir esse cara. Solta o microfone, sim. Solta o microfone, vai. Muito bom. Isamara, a estagiária. Você tem alguma consideração a mais nesse podcast de hoje? Tô vendo meus olhos cheios de lágrimas. Esse foi o melhor. Eu também quase chorei aqui. Mais algum ponto, seu Isaías? Só comendo doce. Só comendo doce. Valeu. Stephanie arrasou, né? A Stephanie arrasou. Stephanie, incrível seus doces. Muito bom mesmo. Com certeza a gente vai te acionar futuramente para mais eventos fora esses daqui. Pois sempre que eu vim aqui, por favor. Por favor, Stephanie. Mas só pra gente poder fechar, qual conselho você daria pra turma hoje que tá nos ouvindo e falando, cara, o que você diria pra eu poder performar na minha resiliência? Pra que eu tenha essa ideia fixa, não somente após ouvir esse podcast, mas saindo daqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Decida. Uau. Escolha ser resiliente, cara. Escolha ser. Não é... Eu sei que a gente falou aqui que tem muitas atitudes que são treináveis, ler, buscar, mas eu acho que tudo começa na decisão. Muito bom. Eu estava ouvindo um podcast há pouco tempo atrás do Joel J. E ele estava falando, olha, teve um momento que algum amigo me ligou e eu resolvi perguntar para ele, o que você, com uma palavra, como você me define? E aí o cara olhou para ele e falou assim, desperdício. Foi o Thiago Negro. Foi o Thiago Negro. Negro. E aí, naquele momento, ele disse, mas por quê? Me explica. E aí ele falou, porque eu não entendo como um cara inteligente como você não é rico. Cara, isso daí tá no prefácio do livro 100% Presente, do Joel J. Eu não entendo por que você não é rico, porque você é um cara inteligente. E aí ele aprendeu que ele precisava decidir ser. Eu decidi em algum momento da minha vida, e eu não vou saber dizer qual, mas eu decidi em algum momento da minha vida ser resiliente. Não é qualquer vento, não é qualquer tempestade que me derruba, cara. Hoje eu posso dizer isso. Não é qualquer afronta, não é qualquer palavra contrária. Eu decidi. Então, se eu puder dar um conselho para alguém que precisa, decida ser resiliente. Decida. Não aceite que as pessoas rotulem quem você é, não aceite que as pessoas coloquem você para baixo, coloquem você, digam quem você vai ser, aonde você vai chegar. Decida ser resiliente. Eu vou passar por isso, mas eu vou chegar onde você não acredita que eu vou chegar. Uau. Incrível. Agora você solta o microfone. Agora solta o microfone. Muito bom, muito bom. Galera, se você ouviu tudo isso e não anotou, você tá pecando. E se você ouviu tudo isso, não anotou... Ouve de novo. Ouve de novo. Mas antes disso, eu sei que vocês estão assistindo no YouTube, então pega esse link no Spotify. Cara, pega esse link e compartilha com o máximo de pessoas, porque quanto mais pessoas
terem conhecimento de um conteúdo libertador quanto esse, mais a nossa nação vai prosperar, vai crescer, teremos pessoas com identidade definida e com resiliência fortalecida. A nossa nação precisa disso, muito mais do que um novo presidente. Nossa nação precisa de pessoas decididas a vencerem para que essa terra, para que esse Brasil venha prosperar. É isso? É isso. Fechamos? Até o próximo episódio. Valeu. Valeu! Valeu.